Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Bitter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, Bola, Cebola, Cebola Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. E hoje, além da cultura geral, também teremos uma pitada de empreendedorismo, carreira, liderança, uma pessoa voltada ao mercado e principalmente formador de profissionais bons ao mercado. Eu estou falando de Tom Coelho, palestrante, escritor, um sujeito fantástico, como diria o nosso amigo nordestino, porreta, um cara valente e que eu sei, tenho certeza vocês vão gostar porque ele tem informações preciosíssimas. Antes de passar direto para ele, eu quero deixar novamente os meus agradecimentos a essa equipe fantástica, representada pela Betânia, Luciana, Márcio, que, como eu digo sempre, sem eles nós não estaríamos aí permeando nessas maquininhas fantásticas que hoje nós recebemos da área tecnológica. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o mercado lusófono e que realmente nos dá uma audiência bastante grande e principalmente muito qualificada, bastante gabaritada, que é o que nós vimos buscando desses 10 anos de percurso do programa Livros em Revista. Tom Coelho aqui ao meu lado, direito, esquerdo não dá, né? Do coração, ia ficar uma prochu, né? Educador mesmo, palestrante, conselheiro da Fiesp, Ciesp, São Paulo, autor já de 9 livros, sendo visto e ouvido, isso é uma láurea mesmo, hein, velho? 17 países. Não é para qualquer um, não, né? Eu sei que você não se orgulha muito disso, que dá para perceber que você é uma pessoa bastante modesta, o que é um gesto de grande sabedoria. Mas não é para qualquer um, né? Você ser visto, ouvido em 17 países, mesmo que seja aqui pela América Latina toda, mas saiu fora da caixa, literalmente, saiu da curva, né? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito estar aqui novamente com você, Ralph. Para mim é uma grande honra e espero voltar em outras ocasiões. A cada novo livro, né? A cada etapa, a cada novo livro, ou sempre que você quiser mandar as suas boas informações, a casa está sempre aberta, com portas e janelas. Muito bem. Quanto tempo de trajetória aí Olha, você sabe que a tua vida longa. Essa é uma história interessante. Eu, há 14 anos, eu atuo nesse mercado de educação corporativa, né? Mas só que antes disso, por 11 anos, eu fui empreendedor. 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 Só que existem dois tipos de empreendedor. O empreendedor por oportunidade e o por necessidade. Né? Então, o que é o empreendedor por oportunidade? É aquele cara que identifica uma possibilidade de negócio e aí ele resolve falar, não, eu vou abrir uma empresa nesse sentido, etc., e isso vai dar resultado, etc. Mas tem um empreendedor por necessidade, que foi meu caso. Caiu no poço, vai inventar uma escada. Muito rapidamente, só para você ter uma ideia. Eu fui trabalhar com exportação de café lá em Varginha. Varginha muitas pessoas conhecem, porque vocês lembram que foi baixar um ET lá, né? Não foi, não foi você. Ele foi atrás de mim, mas eu já tinha saído de lá. Né? E eu fui trabalhar lá com exportação de café, fiquei 11 meses nessa empresa, foi um trabalho muito bem sucedido, ao ponto, inclusive, de eles me convidarem para ir para a matriz, que ficava em Salvador. Mas aí eu não queria ir para Salvador, na verdade, eu precisava voltar para São Paulo, e voltei para São Paulo, isso foi dezembro. Em dezembro a gente tem muita dificuldade para conseguir emprego, a menos que você esteja dentro do mercado de vendas, por exemplo, né? Passou dezembro, passou janeiro, fevereiro tem carnaval, mas a partir de março eu comecei a ficar apreensivo, né? E aí eu contratei uma empresa... Dinheiro encurtando. O dinheiro acabando, porque eu não voltei para casa dos meus pais. Eu aluguei um local, voltei, e aí o dinheiro foi começando a acabar. Eu contratei uma empresa de recolocação para me instruir sobre como fazer um bom currículo, como me portar em entrevistas, mas nada disso adiantava.
E aí, depois de 7 meses, sem conseguir emprego, foi quando eu falei, bom, não dá mais para continuar esperando, então eu vou ter que empreender. E aí eu entrei, eu acabei adquirindo uma empresa dentro do setor metalúrgico, né? E atuei nisso por 11 anos. Metalúrgico? Né? Metalúrgico. Porque não tinha nada a ver com o que se fazia antes. Olha que coisa interessante. Na verdade, escuta, que história é essa? Não. Na verdade é o seguinte, a primeira coisa que eu pensei foi, naqueles tempos, né? Vou montar uma pizzaria. Mas, gente, eu vou ser honesto com vocês, eu sou muito bom em fazer miojo. Então pizza não ia dar certo mesmo. E o que é miojo mesmo? Aí eu pensei, não, vou montar uma videolocadora, porque dependendo do tempo que você tem aí, que você está nos assistindo aqui... Explodiu, né? Era uma coisa que era pujante naquele tempo. Sem dúvida. Né? Mas também não era muito a minha praia. E um dia eu recebi uma ligação de um colega que era um agiota, né? Então o que é um agiota? Aquele cara que empresta dinheiro com taxas de juros muito elevadas e ele emprestou um dinheiro para um sujeito e o cara não conseguiu pagá-lo. Então, o que aconteceu? Ele acabou ficando com a empresa do sujeito. E aí eu fui visitar essa empresa, e era uma empresa que fabricava brinquedo de playground. Né? Carrossel, escorregador, balança, aquelas coisinhas que nós, enquanto pequenos, sempre brincamos. Na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, que coisa interessante, pronto, eu vou ficar aqui. Entreguei meu carro, assinei uma nota promissória e voltei para casa a pé endividado. Mas agora eu tenho... Mas empreendedor. Mas agora eu tenho o meu negócio. Era um patrão, era patrão. E aí, tinha muitos funcionários na fábrica? Tinha 7 funcionários. Né? Era uma empresa pequenininha e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar naquela organização. 3 meses depois, esse rapaz saiu e falou, não é minha praia, não. Depois você acerta comigo, não tenho nada a ver com isso. E a empresa evoluiu, ela teve mais de 100 funcionários. Nossa, foi. Que é isso? Só que a vida inteira eu sempre fui endividado, porque eu não tinha capital próprio. Né? E até que um dia, e aí alguns de vocês vão se recordar disso, em 1998, se eu não me engano, foi quando o governo do estado de São Paulo desativou aquela casa de detenção que tinha aqui no Carandiru. E para fazer isso, eles construíram 21 presídios no interior do estado de São Paulo. Desses 21 presídios, eu atuei em 11 deles. Atuou como? Fazendo porta de cela, né? Porque o que acontece? O negócio do brinquedo de playground foi o início, mas na verdade depois eu fui migrando para outros. Foi adaptando, né? Eu comecei o maquinário, a ferramentaria está lá, alambrado de quadra esportiva, aí a partir do alambrado eu fazia trava de futebol, estrutura de basquete, poste de vôlei, etc. Diversificou, em resumo. Foi ampliando. E quando surgiu esse negócio dos presídios, eu comecei a fazer, como eu era uma metalúrgica, começamos a fazer porta de cela de prisão. Então, os meus funcionários trabalhavam em 2 turnos, recebiam, e eu sabia o seguinte, que das duas, uma. Ou no final daquele processo eu ia passar a ter capital próprio, ou eu ia quebrar. Ia quebrar. Né? E o que aconteceu? Quebrou. Quebrei. Sabe por quê? Não pagaram. Porque, na verdade, 3 construtoras que me contrataram, porque não foi o setor público, eu fui um subcontratado, elas não me pagaram. Que bom, durante, na verdade, 3 anos, eu só gerenciei dificuldade financeira. Mas isso te deu, imagino, né? Isso me deu uma coisa que não se aprende em escola nenhuma, sabe, Ralf? E fundamentalmente... Foi uma têmpera miserável, forjou ali uma têmpera fantástica. Né? E, na verdade, isso me fez entender, muitos anos depois, mais de 10 anos depois, que a minha praia não era ser um empreendedor. E aí eu deixo um recado para você, porque a gente está numa fase de desemprego muito forte. Né? E aí tem muitas pessoas que acham o seguinte, bom, qual é a minha alternativa? Eu vou montar um negócio próprio. Nem todo mundo está vocacionado para montar um negócio próprio. Eu quero que você reflita sobre isso. Porque ter um próprio negócio, às vezes, não é o melhor caminho. Você tem que, literalmente, estar vocacionado para fazer aquilo. E a pessoa pode pensar que é único, como você pensou também. Né? Sim. Né? E essa vocação envolve uma série de questões, que envolve planejamento, que tem muita gente que não sabe se planejar. Hoje em dia, a questão da comunicação. Administração em si, né? Administração, com certeza. Agora, Igor, aqui no teu caso, você ainda é bastante jovem. E aconteceu quando você era bem mais jovem. Se aquilo tudo acontecesse hoje, você não levantaria mais, né? Ah, não. A gente é bem provável. Será? Tem, sempre tem. É mesmo? Mas sabe o que eu acho fundamental?
é o que eu chamo, Ralf, de autoconhecimento. A pessoa precisa entender dentro dela o que é que faz ela ser uma pessoa, quais são as suas principais competências. Virtudes. As suas E os erros, e também Sim. as não virtudes, né? E uma coisa importante é o seguinte, na hora que você identificar falhas dentro das suas competências, você não tem que ficar investindo em corrigir as suas falhas. Você tem que olhar onde é que você é bom e fortalecer aquilo que você é bom. Porque aí você se torna uma referência dentro daquilo. E você vai procurar o que você é o melhor, e não no que é pior, Exatamente. obviamente. Por isso é bom saber os dois lados, né? Sim. Né? Como é? Olha, isso tudo é legal, você falar, a pessoa tem que se conhecer, e tem mesmo. Mas não é fácil. Como é que você acha que um cara hoje está desempregado, está meio deprimido, porque não tem coisa pior para um homem ou para uma mulher, está desempregado. É uma indignidade. O cara se sente abaixo de barriga de cobra. Ele não é legal, não é legal. No teu caso, 7 meses depois, você estava literalmente ainda e com muito cabedal para fazer alguma coisa boa e não conseguia. Muito bem. Como é que eu, desesperado, faminto em termos de empenho, de fazer alguma coisa, ter um horário para ir e vir e tal, e o salário, né, que me permita fazer alguma coisa, como é que eu vou fazer para descobrir o que eu sou bom? Como é que qual é a peneira que eu devo fazer? Olha, infelizmente a escola não nos ensina isso, né? Mas existem uma série de instrumentos de autoavaliação onde você começa a identificar quais são as suas principais competências. Então, por exemplo, tem uma coisa chamada MBTI, que é um instrumento onde você faz um autoteste e às vezes você consegue identificar isso pela internet, inclusive. MBTI, o que significa isso? São 4 princípios que vão falar sobre o seu perfil de liderança, de persuasão, etc. Além do MBTI, tem uma outra que chama DISC, teoria DISC, D-I-S-C. Desculpe, isso está no teu livro? Não nesse livro, né? Mas são princípios que, se você jogar MBTI ou DISC, DISC, você vai encontrar uma série de informações na internet e às vezes você pode conseguir fazer, inclusive, um teste gratuito, né? Alguns sites disponibilizam, às vezes, esse teste gratuito, outros você tem que fazer um investimento. Mas são caminhos para você identificar quais são os seus... Porque vamos falar do DISC, por exemplo. O DISC fala o seguinte, D é dominância, né? Então, o que é dominância? Você tem perfil para liderança ou não? Porque tem gente que acha que nasceu para ser líder, mas na verdade não é. Eu tenho uma pergunta aqui para você, qual é a diferença do chefe e do líder? Então, nem todo mundo... Qual é a diferença entre chefe e líder? O chefe é o cara que simplesmente sabe quais são as metas que ele tem que encontrar e aí ele ordena. Simplesmente isso. Ele pega a sua equipe, não importa se ele tem ordena e 1, 2, 3 funcionários ou tem 100, ele simplesmente manda e aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Qual é a diferença do líder? O líder é uma pessoa que olha para os seus colaboradores e consegue compreender qual é o perfil dele, onde é que esse cara é bom. Imagina o seguinte, imagina que você tem 2 funcionários, um é muito bom em vendas e o outro é muito bom em planejamento. Né? Aí tem gente que faz, sabe o quê? Aí o chefe faz o seguinte, você é bom em vendas, Ralf? Você tem que aprender a se planejar. E aí fica botando você para estudar, ler, gastar tempo, dinheiro e energia para aprender uma coisa que não é só competência. E que não vai fazer bem. E não vai adiantar nada. Porque por mais que você invista nisso, você vai ser medíocre. Por quê? Porque não é só praia, você é bom em vendas. Você não gosta, ponto e basta. Aí pega o outro que é bom em planejamento e quer que ele aprenda a vender. Para com isso. Então, o que um bom líder faz? Ele identifica as pessoas e monta equipes de alto desempenho. Você é bom em vendas, eu sou bom em planejamento, vamos juntar nós dois. Eu ajudo você a planejar para que você venda cada vez mais. Fica ombro a ombro. Fica ombro a ombro. Né, traz resultados para a corporação. Então, isso é a diferença. O chefe é um cara que manda e o líder é uma pessoa que consegue identificar as competências das pessoas e impulsionar, porque essas pessoas aí elas têm cada vez mais motivação para trabalhar e para entregar o seu melhor, não possível.
E também saber delegar, né? O líder tem que saber delegar, né? Com certeza. Que eu acho fundamental, né? Aliás, você sabe que tem uma coisa, tem um detalhe, uma coisa interessante que eu já aprendi em algumas organizações. Tem líder que diz assim, não, eu não posso ensinar o que eu sei, porque senão o Ralph vem e toma meu lugar. Faz sombra, né? Mas, começar a fazer sombra... Pronto, esse não é líder, esse é outro chefe. É um chefe, é um chefete. Porque o líder mesmo, ele fala o seguinte, não, eu vou compartilhar o meu conhecimento porque eu quero que as pessoas no meu entorno evoluam e ao fazer isso, na verdade, eu me torno uma pessoa ainda mais essencial. Eu cresço junto com a organização, mas o chefe não, ele acha que ele tem que segurar as coisas consigo, porque senão ele pode perder as oportunidades. Não, ele quer sentir que o grupo o sinta insubstituível, né? O chefe dele, né? Olha, nossa, se eu perder esse cara, meu Deus. Você sabe que tive uma indústria que justamente eu percebi, depois de algum tempo, também isso não é fácil detectar, né? Que o chefe, como é que eu percebia? Muitas demissões. De repente, demitiu. Por quê? Ah, não. A outro, não, vamos mandar embora. Por quê? Não, blá. Peraí. Aí você começa a levantar o tapete e descobre que o cara é bom, começou a fazer sombra para o cara, tchau, vai embora porque amanhã esse cara vai tirar o meu lugar. Isso é de uma estupidez fantástica. Com certeza. E é muito comum. Mas não deve ser fácil um cara entender que ele tem que ser como você acaba de mencionar. Porque justamente o chefe, me perdoem os chefes, alguns têm a mente tacanha. Viraram chefe por tempo de casa. Eles não são chefe, eles estão chefe. Percebe a diferença? Eles não são chefe, eles foram lá, foram guindando lugares, mas aquela história, qual é a diferença de 6 e meia dúzia? 6, peraí, deixa eu ver, vai por aí. Em suma, se surgir alguém um pouquinho menos ignorante, o cara cut out, corta a cabeça porque não vai... Sabe que eu tenho uma frase que eu costumo usar que é a seguinte, dinheiro e poder, você acha que muda as pessoas? Dependendo de como utilizar e como é ganho, com certeza. Eu acho que muda. Eu descobri que não muda ninguém. Eu acho que muda. Desmascara. Desmascara. É igual a história do sujeito que... Aquele velho provérbio que eu agora, depois de algum tempo, entendi que não é verdadeiro. A ocasião faz o ladrão, desmascara o ladrão, ele mostra o ladrão. Exatamente, né? Porque não muda a pessoa. A pessoa, o âmago está lá, o âmago está lá. É mais ou menos assim, o Ralph trabalhava junto comigo, agora que ele foi promovido, ele não fala mais comigo, antes ele era meu amigo, agora ele não fala mais comigo. Quem disse que éramos amigos? Não, na verdade não. Na hora que você foi empoderado, ou seja, que você cresceu no cargo, tem pessoas que mostram a sua verdadeira essência. Né? Agora, se a pessoa, não, de fato tem uma relação de amizade, uma ligação, na hora que ela é empoderada, ou seja, que ela cresce no cargo, ela procura, bom, Tom, o que você tem de bom? Vem para cá, eu quero te ajudar nisso, você pode me ajudar nisso, e ambos crescem. Né? Agora, então, justamente na esteira disso que você acaba de dizer, por coincidência, tem uma coisa que eu li no teu livro, no aliás, um título absurdamente extravagante. Somos maus amantes. Eu me vi ali, entendeu? Me vi no título, né? Somos maus amantes. Que logo no início tem uma frase que você coloca e que eu achei, assim, muito ruim, para dizer com toda a sinceridade, muito ruim. Onde você diz que o sujeito queimou todas as etapas para ser admitido na empresa e tal, tarará. E, normalmente, quando a gente vai fazer um teste, há um amigo, um parente que indicou o tal famoso QI, né? Quem indicou e tal. Apesar de hoje a internet estar graçando por aí, mas ainda o QI é forte. Não vou dizer que é 100%, mas ele é bastante forte. É quase um determinante. Aí você diz, bom, você acabou, tal, você foi admitido, não mencione, não talvez com tanta veemência, não mencione o nome do cara que te indicou. Esqueça, daqui para frente é outra coisa e tal, tal. Isso não vai contra o que você acaba de dizer, ou seja, na minha opinião, ao ler aquela frase, falei, pô, mas que ingratidão.
Eu estou certo, estou errado? Ou eu fui tão ignorante que não entendi o que você quis dizer? Não, na verdade é o seguinte... Não li o resto, aquelas histórias. Você tem sim que agradecer a pessoa que te fez a indicação, até porque existem estudos que indicam que hoje mais de 80% das recolocações são com base na indicação. Networking, né? A grande maioria, né? Então isso não significa que você não tem que agradecer a pessoa. O que eu digo é publicamente. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, Ralf, eu quero te agradecer muito pela indicação que você me fez e eu vou fazer valer a pena e vou mostrar para você lá adiante como você foi muito assertivo e vou retribuir esse benefício que você me concedeu, né? E aí depois lá na frente vai ter um momento, sim, adequado, onde eu quero agradecer ao Ralf por ter me feito a indicação, porque aqui agora, passados 6 meses que eu estou nessa organização, estamos conseguindo trazer mais resultados, etc. E eu devo muito isso a ele, né? Então esse tem um momento certo de você fazer. Tá. Agora, imagine o seguinte, que logo no início, primeiro tem muita gente que fala sobre isso logo na entrevista de emprego, né? Aí parece intimidatório. E aí parece pode ser intimidatório, intimidatório, lógico. dependendo Claro. do nível de cargo que aquela pessoa tem. A outra diz assim, bom, tá bom, foi o Ralf que indicou o Tom, então a gente vai ter que olhar de uma forma diferenciada, né? E tem um lado oculto. Às vezes você pode não se dar bem com aquela pessoa e o outro diz assim, foi o Ralf que indicou? Então, peraí que eu vou colocar esse aqui de lado, dentro do possível, esse cara eu não quero porque ele tem amizade e eu não me dou bem com o Ralf. Pronto, né? Então, principalmente na parte, na primeira fase, é melhor você se manter... só com as suas virtudes. Com as suas virtudes, exatamente, né? E aí sempre vai ter um momento de você não só agradecer, mas de você manifestar isso dentro da organização, mas não no começo. Até porque tem uma outra fase. Imagine que então eu sou contratado e começo a desenvolver o trabalho e eu não faço nada certo, né? Aí como foi você que me indicou, né? Eu acabo prejudicando, inclusive, a sua imagem corporativa. Quer dizer, tem um momento certo para enaltecer a gratidão. Exato. Perfeito. É a minha visão. Te agradeço. Então, eu entendi mal. Eu te agradeço. Mas escuta, então, agora, vamos falar do Maus Amantes. Que história, que título é esse? Então, vamos explicar esse negócio. É até engraçado que tem gente que olha o título e fala assim, Senhora. Mas vamos falar do que é isso, né? Eu sou bom para chuchu, pô. E é por isso que o subtítulo é lições sobre liderança, carreira, etc., né? Porque eu digo que nós somos maus amantes pelo seguinte, vamos colocar de uma forma bem ampla. Vamos pegar do ponto de vista pessoal, né? Então imagina você tem uma pessoa que você admira muito, você gosta muito dessa pessoa, uma pessoa que você quer namorar, etc. Aí o que você faz no primeiro momento? Você procura de todas as maneiras se aproximar dessa pessoa e fazer com que ela se sinta bem. E aí você vai se aproximando, você vai evoluindo e aí depois você casa com essa pessoa, né? E aí depois de alguns anos de casamento você já não cuida mais da pessoa. O que é um mau amante? O mau amante é aquele que quando quer alguma coisa, ele faz de tudo para conquistar. E depois que ele conquista, ele não cuida mais. Isso é quase um padrão, né? Tanto do homem como da mulher. E do homem e da mulher. Sim. E não é só do ponto de vista pessoal, é do ponto de vista corporativo. Na hora que uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, tudo que ela quer, eu estou aqui, não é à toa, eu quero trabalhar nessa organização. Aí ela mostra o melhor dela. No primeiro dia de trabalho, ela chega lá cedo, sai mais tarde, todo aquele envolvimento. E aí depois de 6 meses, 1 ano, 2, varia, tem gente que fala assim, bom, sexta-feira, 5 da tarde, meu Deus do céu, não vejo a hora de dar 5h30, que eu quero vazar desse lugar aqui, eu não suporto mais isso. Isso é mau amante. As pessoas hoje em dia, elas não valorizam as conquistas. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que olhar para frente? É lá que a gente vai passar o resto do nosso futuro. Mas você já parou para olhar para trás? Olha para trás às vezes, olha as conquistas que você teve. O mau amante é mais ou menos assim, é o cara que andou de ônibus a vida inteira. Aí um dia ele consegue comprar um carro. Ele compra um carro usado,
com 10 anos de uso, em 60 parcelas. Pronto, mas tá bom, mas agora eu tenho o meu... Um veículo automotor, um veículo automotor. Eu agora posso me deslocar, não dependo mais do ônibus, do metrô, nem nada. Aí, muito bem. 3 meses depois, um dia, o sujeito para no semáforo, aí olha para o lado, vê um sujeito num carrão importado, um jovem, e olha e fala assim, esse desgraçado com esse carro importado, eu aqui, lascado no meio desse carrinho. Isso, quer dizer, e antes? Você não estava andando antes de ônibus, mas isso, metrô, velho, isso acontece, mais? isso acontece. Quanto você está fazendo um download? Nossa, demorou 2 minutos. Que é? Antes demorava 1h30. Pois é. Outro dia eu comentei com um amigo justamente sobre isso. Eu falei, você vê como nós somos ingratos. Exato. Há 10 anos nós não tínhamos celular. Agora que nós temos um celular que fala papai e mamãe, quando dá um crepe qualquer, essa porcaria não funciona. A gente fala isso. Agora, tem o lance da evolução também, né? No caso do carro. Você poderia ter olhado de maneira diferente, ou pensado de maneira diferente. Boa, eu vou ter um carro desse de um dia, ponto. Pronto, exatamente. Já é uma evolução. Né? Então, isso é olhar para o futuro. Isso. Né? Então, eu vou trabalhar, eu vou alcançar as minhas conquistas para estar cada vez mais empoderado. Para melhorar. Não para jogar fora essa porcaria. Para melhorar. Né? E olhar para trás, não no sentido de se apequenar, mas falar assim, antes eu não tinha a minha autonomia, hoje eu tenho. Cresci. Mas vou evoluir cada vez mais. Então, eu acho que isso vale do ponto de vista pessoal, quando você olha para o seu relacionamento conjugal, quando você olha para os seus filhos, as pessoas que trabalham com você, o local onde você trabalha, a oportunidade de emprego que você tem. Quer dizer, isso além de entrar no lance da gratidão, entra também no esquema do bom senso, né? De você fazer uma reavaliação. É o lance da reavaliação. Você avalia e reavalia. Até para você, não num gesto de conformismo, mas é para avaliar mesmo, para dizer, olha, como você falou, perfeito. Não é conformismo. Eu sabia falar ABC, agora eu sei falar D, E, F, e amanhã talvez eu fale G, H, I, e vai por aí até chegar no abecedário todo. Vai por aí, né? Exatamente. Agora, como é que fica hoje? Mas, Ralf, concorda comigo que as pessoas hoje em dia, elas não valorizam a gratidão? Não. Mas tem muita gente que, quando vai dormir à noite, bota a cabeça no travesseiro e fica dizendo assim, nossa senhora, hoje eu peguei um trânsito danado, hoje eu fui assediado dentro da empresa porque as pessoas não me respeitam. A pessoa só pensa em tudo que aconteceu de ruim. E aí consegue dormir? Não consegue dormir. E se dorme, não dorme bem. Não descansa. Dorme e não descansa. Não estou dizendo que... É claro que você tem que ponderar tudo que você passou e aprender com aquilo. Mas a pessoa podia dizer assim, bom, hoje eu conheci tal pessoa, hoje eu aprendi tal coisa. Então, na hora de botar a cabeça no travesseiro, eu vou valorizar o que aconteceu de bom. Porque hoje em dia a gente está dentro de um contexto, e é por isso que tem tanta gente passando por depressão, etc., onde as pessoas não valorizam as coisas positivas. Elas ressaltam o tempo todo o que é negativo. E uma coisa interessante, se você me permite, só uma observaçãozinha. Até bem pouco tempo a gente dizia que depressão era frescura e que só rico tinha. Lembra-se disso? E eu estou sentindo o seguinte, que a depressão está permeando por toda a sociedade, de jovens a velhos mesmo, com gente que devia ter muita sabedoria. Se bem que a gente sabe que depressão é um processo químico e tal, não é só mental, blá. Olha, eu tive 3 cancelamentos nesses meses aqui, de convidados que ligaram para mim, olha, eu não consigo olhar para a rua. Diagnóstico de depressão profunda e tal. E gente boa, tá? Naturalmente, senão não seria convidado, obviamente. Mas é incrível como está havendo, você falou depressão, eu só... Você acha que a tecnologia tem algo a ver com isso? É uma das perguntas que eu ia te fazer. Porque a tecnologia é um processo autofágico. Ela vai nos consumindo e ela se consome e vai nos consumindo e vai... Lembra aquele filme A Coisa? Que vinha uma bola gigante e ia consumindo tudo que passava pela frente? Você chegou a ver? Você não era nascido ainda. Então, havia um filme chamado A Coisa. Ela crescia, foi uma geleca, sabe aquele geleca que você joga na parede e gruda e vai descendo, foi uma coisa tenebrosa. E aquele negócio ia crescendo e ia consumindo tudo que vinha pela frente.
coisas, pessoas e a coisa. Então, a tecnologia, do jeito que ela está hoje, por aí engraçando, às vezes me passa essa imagem. Porque você compra um aparelho hoje, não dá 6 meses, você já tem que comprar outro. Você está defasado. Não para ficar melhor que o teu vizinho, é porque a tecnologia, os programas necessitam de mais tecnologia. E vai por aí. Uma coisa acaba puxando. Como é que o ser humano vai se localizar nisso tudo? É porque as profissões vão sendo engolidas também. Olha, Rafa, eu diria o seguinte a você. A gente achava que a tecnologia ia, primeiro, nos trazer mais qualidade de vida, né? E ela não está fazendo isso. Tinha essa finalidade, né, a princípio. Tinha. Pois é, a princípio sim. Mas hoje, por exemplo, um profissional, ele não é mais um profissional, ele é um profissional em tempo integral. Por que tempo integral? Porque a qualquer momento você é demandado. E quando você é demandado pelo teu celular, quando você é chamado, quantas vezes você recebe uma ligação dizendo: "Ô, Ralf, que saudade de você, há quanto tempo não nos falamos?" Nem da minha mãe. Sempre. Aliás, porque já morreu por isso. É sempre o quê? É sempre uma demanda. Eu preciso que você me ajude nisso, eu preciso que você mesmo faça que não aquilo, seja implicitamente, mas tacitamente é uma demanda. É uma verdade, demanda, claro. Né? Lógico. Então, o que as pessoas precisam começar a entender é o seguinte, que a gente tem que, inclusive, se desapegar desse tipo de Mas coisa. se desapega, ele não fica defasado? Não, em hipótese alguma. Você tem que fazer filtros, você tem que aprender a lidar com filtro. Vamos pegar aí um Facebook da vida, né? Você pega, eu fico impressionado às vezes com a quantidade de fotos que as pessoas colocam no Facebook e tudo mais, etc. E aí, olha, cocei o braço, olha, estou subindo a escada, pelo amor de Deus. E a grande pergunta que eu faço é a seguinte: isso é autêntico? Porque na maioria das vezes não é autêntico. Não, e outra, não interessa para todo mundo, né? Pô? Não interessa. E outra, e agora ficou perigoso, porque os caras, os meliantes, estão te seguindo nas redes sociais para te pegar em casa, na rua, tudo quanto é lugar. Então, e muitas vezes as pessoas, na grande maioria, elas não são autênticas. Então, você pega um casal que está tendo conflito. Aquele sorriso amarelo de Almanac, né? Aquele casal está em conflito, mas na hora de fazer uma selfie, os dois estão com um sorriso maravilhoso, parece que é o casal mais harmônico do mundo. Né? Você falou uma coisa que a semana passada eu comentei, exatamente a mesma coisa. Eu fui num show esses dias aí, a menina estava discutindo com o cara, de repente alguém fez menção de tirar a fotografia da menina, como se estivesse num mar de rosa, numa banheira com champanhe, um mar de rosa. Meu caro, como é que as pessoas fazem para se comunicar contigo? Nós, infelizmente mesmo, estamos encerrando. Que pena. Pois é. Não, tem o meu site, né, que vai aparecer. Vai. A Luciana deve ter já postado. Lá, www.tomcoelho.com.br. A partir dali, e o meu e-mail é só colocar Tom Coelho antes. Então, tomcoelho@tomcoelho.com.br. Vai ser um grande prazer responder a qualquer comentário que vocês venham fazer. Eu estou sempre à disposição. E está sempre viajando. Quanto tempo ficou para você vir aqui? Nem vou mencionar, senão eu me depressivo, vou ficar em depressivo. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Você é sempre uma pessoa muito simpática, continue assim. E sempre que houver necessidade dos nossos préstimos, por gentileza, portas, janelas, canteiros, está tudo aberto para você. Me dá uma fraçãozinha de segundos mais, querido. Esse livro, o Somos Maus Amantes, está disponível para vocês baixarem a versão completa dele pela internet. Isso. Tá? Então, é só você acessar vejatom.com/SMA. Vejatom, com M no final, .com, sem o BR, /SMA, que é Somos Maus Amantes, SMA. SMA, ó. Pronto, com isso você consegue baixar o livro na íntegra e... Se for MS, somos mais salgados, talvez. Que absurdo. Meu caro, obrigado mais uma vez. Muitas felicidades para você, que você merece, que você continue assim nesse caminho pródigo do sucesso. Muito grato. Pessoal, obrigado pela presença, principalmente pela paciência, que não precisa muito, porque felizmente os nossos convidados são todos deste naipe, assim, prazerosos e deixam sempre um momento bastante informal, com boas informações. Tchauzinho, até a próxima. Bye, bye.